Bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, estou de volta aqui, mais uma vez, para compartilhar uma passagem bíblica que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 1 ao 5. Quero que os irmãos abram suas Bíblias e me acompanhem. Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem de Jesus quando estava próximo da sua morte e sua crucificação. Ele ora ao Pai e ele começa dizendo assim no versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, irmãos, nós estamos aqui diante de uma das orações mais profundas e comoventes da Bíblia, irmãos. É a oração sacerdotal de Jesus. Ele está prestes a ser entregue aqui, crucificado, e sabe que a sua hora chegou, irmãos. Neste momento, íntimo com o Pai, Jesus revela que sua missão foi cumprida e que ele deseja ser glorificado como era antes da fundação do mundo, irmãos. Aqui, irmãos, ele sabe que sua hora chegou, A hora do Calvário, a hora da crucificação, da dor, da sua morte. Mas aqui, irmãos, a gente vê que Jesus, ao levantar os seus olhos ao céu e orar ao Pai, não estava apenas orando. Ele estava declarando guerra contra o inferno e anunciando vitória para a humanidade. A gente vê claramente, irmãos, que quando Jesus desce do céu, ele veio cumprir uma missão que o Pai lhe concedeu. O plano dessa redenção já envolvia o Pai enviar seu Filho do céu para morrer pela humanidade, irmãos. Esse plano, irmãos, não foi um plano improvisado de última hora, mas algo já definido desde a eternidade, mesmo antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus Pai. Deus Pai, pela sua presciência, irmãos, já sabia que ao criar o primeiro homem, o homem cairia em pecado. Ele já prepara o remédio antes da doença. Com isso, irmão, mostra que a morte de Jesus já estava nos planos de Deus. Antes mesmo de o pecado entrar no mundo, por meio de Adão, Deus já prepara o remédio para combater esta doença que é o pecado. Lá em Apocalipse 18, irmãos, versículo 8, a gente vê essa passagem falando que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê, irmão? Porque ele já estava certo para vir a esta terra morrer pelo pecador. E aqui nesse primeiro versículo, irmão, ele começa falando assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Irmão, Jesus já sabia que o tempo determinado pelo Pai havia chegado. Aqui nesse versículo ele vê que a cruz estava diante dele. Jesus ali estava consciente e voluntariamente se entregando para cumprir a vontade do Pai, para salvar a mim e a você, irmão. Era a redenção eterna, irmão. Plano divino de reconciliar o homem com Deus. Irmãos, a cruz não foi um acidente, foi um altar preparado desde antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro de Deus tiraria o pecado da humanidade. Aqui nessa passagem de 1 Pedro 1,20, irmãos,
fala claramente que Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi escolhido mesmo antes da fundação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em benefício da humanidade. Agora eu pergunto, irmãos, o que você faria se soubesse estar a poucas horas de ser traído, torturado e crucificado? Você ficaria esperando por esse momento? Eu não ficaria. Certamente eu fugiria, me esconderia. Mas Jesus não correu. Jesus, irmãos, não se escondeu. Ele apenas eleva seus olhos ao céu e ora. E diz, é chegada a hora. Jesus, irmãos, sabia dessa hora. Ele viveu esperando por esse momento. Ele não foi pego de surpresa. Tantas vezes, em seu ministério aqui na terra, Jesus foi procurado pelos fariseus e saduceus para prendê-lo e matá-lo. Mas ele sempre dizia, ainda não é chegada a minha hora. A passagem lá de João, o Evangelho de João 8:20, quando Jesus estava no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele sabia, irmãos, o momento certo do Calvário, da sua prisão e da sua morte. A cruz, irmão, não foi um acidente, uma agenda celestial, estava nos planos de Deus. E aqui no versículo 2, irmãos, do capítulo 17, ele continua orando ao Pai, dizendo, assim como me deste autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, ó Pai, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Jesus, irmãos, foi enviado com uma missão divina e recebeu a autoridade do Pai para realizá-lo, irmãos. Ele não veio por si mesmo, mas como enviado do Pai, com a autoridade celestial para cumprir o propósito da salvação. Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade, sobre todas as coisas, irmão. Isso é governo, isso é domínio espiritual, irmão. Para isso, a gente vê aqui no Evangelho de Mateus 28:18, Jesus falando, o próprio Jesus, dizendo, e foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra por meu Pai. Ele não é apenas Salvador, irmãos, Ele é Senhor, Ele reina. A autoridade de Cristo não é apenas para controle, irmãos, mas para libertação, nos libertar da escravidão das trevas. Em João 6,40, Jesus diz assim, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é uma promessa, irmãos. É uma promessa que vai se cumprir. Ele veio dar vida eterna, irmãos. Quando ele desce do céu, a vida eterna não é só no céu. A vida eterna começa aqui, irmão, com um propósito, uma vida que conheça a Deus, uma vida transformada. A gente vê, irmãos, que quem conhece a Deus não se acomoda no pecado. Quem conhece a Deus não vive como escravo das coisas deste mundo. Quem conhece a Deus carrega o céu dentro de si, irmão. E ele continua aqui no versículo 3, dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro, ó Pai, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus e não apenas falar sobre Ele, mas experimentar uma comunhão real e contínua com Ele. A vida eterna começa aqui e agora, na comunhão com Deus e não apenas após a morte, irmãos, como muitos pensam. Jesus é enviado do céu pelo Pai para cumprir uma missão de salvar a humanidade. Jesus não começou a existir apenas quando nasce de Maria lá em Belém. Ele já existia antes de todas as coisas. E aqui nessa passagem de João 3,17, fala que Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque, irmãos, quando Adão peca, toda a humanidade entra em condenação eterna. Toda a humanidade fica entregue a Satanás. Mas Jesus veio justamente do céu para nos libertar e nos salvar dessa situação.
Portanto, todo aquele que está em Cristo está salvo desta situação, desta escravidão, irmãos. A razão de Jesus ter vindo do céu, irmão, para a terra, foi redimir a humanidade, libertar a humanidade do poder das trevas. E ele é o único que pode fazer isso. É a única ponte que nos liga ao Pai. É a única porta. Aqui na passagem do Evangelho de João 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Portanto, Jesus não é apenas uma das portas. Ele é a única porta. É a única ponte que nos traz a presença do Pai outra vez. Com isso, Jesus, irmãos, afirma ser o único meio legítimo de acesso à salvação e à vida plena com Deus. Ele continua no versículo 4, irmão, dizendo assim: eu glorifiquei-te na terra, ó Pai, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Neste versículo a gente vê claramente que Jesus mostra uma declaração de vitória antes mesmo da cruz. Pois Jesus sabia que o seu ministério foi cumprido plenamente segundo a vontade do Pai. A porta estava aberta para dar acesso às mansões celestiais, irmãos. E aqui no Evangelho de João 6,38, Jesus mesmo diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez, irmão, confirmando uma missão que ele foi concedida desde o céu para cumprir aqui na terra, para nos salvar, irmãos. A obra da redenção, irmãos, não foi fácil. Pelos evangelhos, a gente vê tamanho sofrimento foi o de Cristo para nos salvar. Ela custou sangue, irmãos. Custou suor, lágrimas. Custou silêncio diante dos acusadores, coroa de espinhos. Mãos transpassadas e um grito que rasgou o céu: está consumado. Oh, glória! Foi feito, irmãos. Agora, irmãos, cabe a cada um de nós buscar aquele que é o único que nos leva para o céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. A glória nos espera, irmãos. E para terminar aqui no versículo 5, Jesus continua: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, provando que ele já estava no céu, e na sua glória com o Pai desceu a este mundo para morrer pelo pecador. Aqui, irmão, mostra que Jesus deseja estar novamente ao lado do Pai após a sua morte. Ou seja, retornar à sua posição exaltada no céu à direita do Pai, irmãos. Aqui em João 20:17, no Evangelho de João 20:17, quando Jesus morre e ao terceiro dia ressuscitado, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. E ao vê-lo, ele se alegra muito e corre para abraçá-lo. Mas Jesus diz assim: deixa de me tocar, Maria, porque ainda não subi ao Pai, mas se vai aos meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Portanto, Jesus estava retornando às mansões celestiais para a direita do Pai. Ele voluntariamente deixou a sua glória, irmãos, lá do céu, mas agora pede ao Pai para que o restaure, pois sua missão na terra foi completada. É isso, irmãos. Não devemos desanimar nunca, sempre estar perseverante, porque Jesus, antes de subir ao céu, ele nos dá a promessa que viria buscar a sua igreja, os salvos, um dia. Aqui na passagem de João, no Evangelho de João 14:1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou vos preparar lugar e voltarei para buscar outra vez para mim mesmo, irmãos.
para que onde eu estiver estejais vós também, irmãos. É uma promessa que vai ser cumprida, irmãos, para todos aqueles que estão em Cristo. Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe confiou, irmãos. A missão foi cumprida. A obra foi cumprida. Hoje, eu e você, irmãos, podemos levantar os olhos ao céu e dizer: Pai, eu recebo essa redenção. Quero viver para a tua glória, pois o teu Filho me resgatou. Agora, a pergunta que fica é, irmãos, nós estamos cumprindo a missão que Deus nos confiou? Devemos nos analisarmos. Porque, irmãos, a gente devemos tomar Jesus como nosso maior exemplo a ser seguido. Se mantém a obediência a Deus até o fim. Certo que há uma glória reservada para os que completam sua carreira com fé nesta vida. Não se apegue, irmãos, a esta terra. Estamos aqui de passagem. Nossa pátria está no céu. Somos embaixadores da eternidade. Se renda àquele que deu tudo por você enquanto é tempo. Porque o tempo está findando, irmão. A porta da graça um dia será fechada. Quem ficar de fora não terá mais outra chance. Portanto, a gente deve sempre ter cuidado no caminhar nesta vida. Porque o inimigo anda ao derredor para tragar nossas almas, irmãos. Devemos ter cuidado, sempre conhecer a Deus e seus ensinamentos. Buscar Cristo, nosso Salvador, porque Ele é o único meio de salvação, irmãos. E para terminar, irmãos, eu quero ler a passagem que se encontra em Hebreus 10, 26, uma passagem muito conhecida. Para isso, essa passagem sirva de meditação para todos nós, para mim e para você. Aqui diz assim, Hebreus 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível e de juízo, e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior o castigo, cuidai vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profundo sangue da aliança com que foi santificado, irmãos, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: a minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Isso aqui é um recado de alerta para todos nós, irmãos. A salvação não é como muitas pessoas pensam de qualquer maneira. A salvação temos que ter muito cuidado, nos vigiarmos todos os dias, porque este mundo é um mundo de trevas, é um mundo que oferece muitas coisas banais que nos desviam da presença de Deus. Para isso precisamos estar mergulhados na Bíblia em oração, para que o Espírito Santo de Deus nos conforte e nos oriente nos momentos difíceis dessa vida, irmãos. Essa passagem nos esclarece que precisamos ter cuidado, porque o pecado é o mal deste mundo. É a doença que está sendo curada para aqueles que buscam refúgio em Cristo. Mas aqueles que ficam de fora não têm perdão, irmãos. Portanto, eu quero terminar esse vídeo e agradecer desde já a todos vocês que estão assistindo os vídeos e compartilhe para as pessoas que não conhecem Cristo, para que venham a conhecer enquanto é tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és
o mais sublime, indescritível sopro de Deus.